Olá, seja muito bem-vinda a mais um vídeo desse canal. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre contentamento. Será que você está se exigindo demais? Será que você tem se comparado? Será que você está sabendo descansar e desfrutar? Lá em Eclesiastes 3 fala que há tempo para tudo debaixo do céu. E será que você está só plantando? Ou você está sabendo aproveitar essa colheita? Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Eu acho um tema fundamental para conversar, principalmente no início do ano, para que seu ano seja muito mais produtivo. Vou exemplificar para você. Às vezes no trabalho, há tempo sim de plantar, onde você se dedica muito e corre atrás. Só que chega um momento onde você já está colhendo toda aquela sua dedicação. E será que você consegue desfrutar desse tempo? Ou você acha que você precisa sempre fazer mais, fazer mais, fazer mais? Você deve conhecer pessoas que só querem trabalhar, trabalhar, trabalhar e não tem tempo para passear com a família, um tempo para ficar em casa, um tempo para fazer uma viagem e desfrutar dessa renda do trabalho. Pessoas que querem sempre mais, porque não tem contentamento. Eu vou exemplificar para vocês com a minha vida de oração. Eu fui corrigida essa semana sobre essa parte de contentamento na vida de oração e vou partilhar com vocês para que vocês não cometam o mesmo erro. Na verdade é muito difícil até a gente identificar, colocar na balança, mas se a gente estiver atenta, se a gente estiver em oração, Deus vai nos corrigir e quando Ele pedir a pausa, você vai conseguir fazer. Há 5 anos atrás, eu não tinha uma vida de oração. Eu sempre fui uma pessoa que ia na igreja, eu ia nas missas todo final de semana, ia para retiros e tudo mais. Só que em casa, eu mal e mal rezava um Pai Nosso e uma Ave Maria, porque às vezes eu estava cansada e isso passava batido. Então, a partir de 2020, eu me decidi a estudar mais, né, a conhecer mais o catolicismo, a entender mais a fé que eu professava, e nisso eu comecei a, de fato, ter uma vida de oração. Só que aí foi um tempo de luta, né, de conseguir melhorar esse campo, de buscar ter ordem na minha vida, que eu não tinha. Então foi um tempo de batalha, um tempo onde eu tinha que instalar novos hábitos e isso é muito difícil. Então eu comecei a ler a Bíblia, isso levou um tempo até que esse hábito fosse instalado. Eu comecei a rezar o terço, eu passei 2 anos para conseguir de fato rezar o terço todos os dias, eu não conseguia, né? Eu tentava e me sentia mais ansiosa, às vezes eu lembrava, outro dia eu não lembrava. E foi 2 anos até que eu conseguisse lembrar. Depois disso, dos 2 anos de fato conseguir rezar o terço todos os dias, foi um tempo de batalha, onde eu de fato assim, eu não queria fazer aquilo, mas eu sabia da importância e eu insistia, até que isso virou um hábito. Hoje é um hábito, hoje eu não quero mais ficar sem rezar o terço, porque eu sei da importância disso na minha vida, hoje eu faço isso por amor, mas por um tempo não foi. Então foi um tempo ali de batalha, até que eu conseguisse instalar esses hábitos necessários, né? A leitura bíblica, a oração do terço. E hoje eu tenho um plano de vida. Gente, há pouco tempo atrás eu não sabia nem que existia isso, que era plano de vida, né? E hoje eu tenho um plano de vida ali montado, específico para mim, aquilo que funciona para mim, para que eu passe o dia em oração, né? Hoje eu faço visita ao Santíssimo, hoje eu faço confissão com mais frequência. Então assim, foi um tempo grande, 5 anos aí, né, que eu já tô no processo, até eu instalar esses hábitos. E Deus já tinha me pedido no final do ano um tempo de descanso. O que é esse descanso? Não é não fazer nada, né? A gente pensa em descanso, a gente pensa em deitar no sofá e assistir série. Não. Era um tempo de desfrutar daquilo que eu tanto batalhei para conseguir, que é a ordem de vida. O primeiro vídeo que eu coloquei aqui no YouTube foi um breve testemunho meu, se você quiser depois você assiste lá, porque eu não tinha ordem de vida, né? Eu colocava assim o meu trabalho acima de todas as coisas, então foi um tempo até que eu de fato instalasse a ordem, de colocar Deus em primeiro lugar na minha vida, depois de me atentar mais à minha casa, ao meu casamento, às minhas filhas, para depois pensar no trabalho. Então assim, hoje essa ordem ela foi estabelecida na minha vida, mas foi com muita luta. Teve o tempo de luta, agora é o tempo do quê? De desfrutar um pouco dessa ordem. É claro, gente, que se tratando de vida espiritual, a gente sempre tem mais que aprender, a gente tem sempre mais que se aprofundar, sempre tem. Mas isso não significa que você tem que estar o tempo todo se desafiando. Tem momentos em que você precisa respirar, né? Não se ficar se colocando à prova a todo momento. Existe um tempo para cada coisa, existe uma forma de viver cada estação. Pensa nas estações do ano. Quando tá calor, a gente coloca uma roupinha mais fresca, né? Quando tá frio, a gente coloca blusa de frio, roupa de frio, se encapota mais. Por quê? Porque existe uma forma de viver cada estação. E Deus também vai te proporcionar vários tempos ao longo da sua vida e você precisa saber como viver cada estação. Nesse momento, Deus me pede descanso. O que é esse descanso?
desfrutar de tudo que eu vim buscando nesses 5 anos e que eu alcancei. É tempo agora de pisar no freio e viver a constância que eu já estabeleci, os hábitos que eu já estabeleci. É só para viver eles, não é para me aprofundar mais, não é para me exigir mais, não é para estudar mais, é para desfrutar disso que já foi estabelecido. Mas eu, né, não teimosa, meio que nessa rotina de ir fazendo mais, querendo mais, sempre mais. Agora no início do ano estou num grupo de WhatsApp ali, onde a administradora propôs para fazer um jejum de Esther. E eu na hora falei, nossa, começar o ano fazer um jejum de Esther, eu vou fazer, né? Eu não coloquei isso em oração, eu só fui no ato ali, vou fazer, né? Sem nem perguntar para Deus se eu podia fazer ou não. E beleza, vou fazer, e eu comecei a fazer o jejum, começava terça-feira dessa semana agora, hoje é quinta, então hoje era pra estar finalizando esse jejum, né? Então na terça-feira eu iniciei e, gente, eu fiquei tão estressada, que era um negócio fora de base. A minha filha mais velha, que ela tem 3 anos, ela perguntou umas 4 vezes ao longo do dia, mamãe, por que você tá tão brava assim? Eu não estava me suportando, eu estava muito irritada e eu não estava conseguindo entender por que de tanta irritabilidade. Não era a primeira vez que eu ia fazer o jejum de Esther, então eu não estava entendendo por que eu estava tão assim. E eu insistia, vou fazer o jejum. Né, e continuei ali fazendo as orações, né, além do meu plano de vida, fiz as orações propostas para esse jejum, né, me exigindo muito mais, porque fazer o plano de vida já é algo assim, exigente para nossa rotina, né, a gente não tem um plano de vida no tempo que sobra, não, o plano de vida já é algo para ser assim, exigente, algo que de fato, né, a gente tem que se esforçar para fazer. E daí eu me esforcei para fazer o meu plano de vida e mais as orações ali do jejum de Esther, e mais o jejum e mais todo o resto que Deus já tá me pedindo nesse tempo. Por exemplo, ele já me retirou das redes sociais, ele tá me pedindo um tempo mais de deserto, de isolamento. Então assim, ele já trouxe as cruzes para esse tempo que ele mesmo me pediu. Eu quis fazer o quê? Pegar mais cruzes e trazer para mim. Fiquei super estressada, né? E no outro dia de novo, mas eu tava me sentindo mais estressada ainda. Eu falei, Senhor, que é isso, né? Se é pra fazer um jejum, mas pra me tornar uma pessoa horrível dentro de casa, tá errado. E foi onde eu fui mentalizando aquilo, mas daí vem a culpa, né? Aquela sensação de fraqueza, de falar, nossa, não consigo nem fazer um jejum aqui de 3 dias. E nem era jejum de ficar sem comer mesmo 3 dias. Ela fez algo bem adaptativo ali. E foi algo que eu achei a forma eu achei bem interessante, topei fazer e me senti fraca na hora, que eu falei, meu Deus, nem isso eu consigo fazer, e veio aquele peso da culpa, até que eu fui tentando pensar assim, que tava errada a minha atitude, né, eu tava me exigindo a fazer um jejum, mas ao mesmo tempo tava perdendo a paciência, então não tava funcionando. Até que chegou no meio da manhã eu resolvi desistir, né? Mas isso não foi assim algo tranquilo, que eu falei, nossa Senhor, eu preciso desistir porque isso não tá certo. Foi algo onde eu tava me culpando, de falar, meu Deus, eu sou muito fraca, né? Eu me propus a fazer um tempo de mais oração, de mais entrega e não tô conseguindo fazer. E já deu vontade de chorar, aquela culpa e tal. Sentei, né, na mesa, falei, Senhor, eu tô desistindo porque, né, minha cabeça tá muito atribulada e eu não tava assim, eu tava sentindo paz. Foi eu fazer esse jejum. Eu me perdi de mim, então tem algo errado aqui, eu vou desistir. Sentei, tomei um café, as crianças estavam brincando do lado, conversando e chamando atenção, e, né, eu fui tentando fingir que elas não estavam ali, só para tentar colocar meus pensamentos no lugar. Tomei um café, comi um pedaço de pão, enquanto isso o Senhor foi falando comigo, né, falando, filha, eu não te pedi isso nesse tempo, isso aqui não é ação inimiga na sua vida, sou eu. Foi a forma que eu encontrei de fazer você parar, porque eu não quero que você se exija mais. Nesse tempo, eu preciso ensinar você a descansar, porque quem não consegue descansar, não consegue obedecer à minha vontade. Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º. Se eu não aprender a descansar, como que ele vai confiar algo a mim? Eu não sou uma máquina, eu sou um ser humano, eu preciso de descanso. E nesse tempo ele está me ensinando a descansar, a desfrutar. De novo, descanso não é não fazer nada. O descanso é desfrutar da rotina que eu consegui estabelecer, a ordem que eu consegui estabelecer. Em outro momento, outra estação, ele vai me exigir outras coisas. Nesse momento, ele me pede o descanso. E eu não estava obedecendo, né? Na verdade, eu preciso estar muito atenta para conseguir descansar, porque o meu costume é fazer, me exigir mais, estar sempre com a régua alta, né? Eu sempre gostei, assim, de seguir bons exemplos, né? Por exemplo, ler a vida dos santos e me exigir um pouco mais, ver pessoas que eu admiro, né? Ver as coisas boas que elas fazem, aprender com elas e me exigir mais. Isso tem um lado bom.
né? É bom que seja assim, é assim mesmo que a gente muda, né? Olhando para frente, olhando para pessoas que são melhores que nós. Mas há tempo em que a gente precisa parar com tudo isso. Então, nesse momento, inclusive, Deus me pede até para não estudar mais agora, nesse tempo aqui em que Ele está me pedindo descanso. Por quê? Porque já faz muito tempo que eu venho estudando mais sobre a fé, venho estudando mais sobre desenvolvimento pessoal, sobre feminilidade, e nisso a gente vai acumulando muitas informações. Então, agora é o tempo que Ele me pede para analisar todas essas informações que eu já adquiri e ver de fato aquilo que funciona para mim, aquilo onde eu também posso passar para as minhas pacientes, né, ou para as pessoas aqui que me acompanham no YouTube. Enfim, agora é um tempo onde ele me pede para desfrutar de todo esse tempo que eu conquistei, para alinhar pensamentos, para ajustar melhor a rota. É tempo de descanso, é tempo de desfrute. E talvez ele esteja te pedindo mesmo em outras áreas. Às vezes ele está me pedindo esse tempo também de descanso agora em relação aos estudos, em relação à fé, em relação à oração, também para que eu possa focar em outras áreas, né? Porque não tem como a gente focar em tudo, a gente não consegue mudar tudo de uma vez, né? A gente vai mudando aos poucos. Então agora essa daqui, ela já está bem estabelecida, né? Eu só preciso manter a constância e já está muito bom, Deus já consegue fazer grandes coisas através daqui, com a minha obediência diária, né? Com a minha simplicidade no dia a dia. Eu preciso aprender a descansar aqui, na onde eu já conquistei esses hábitos, para que também ele me mostre outras coisas que precisam ser ajustadas, né? Melhorar às vezes a rotina na minha casa, às vezes mudar algumas coisas em relação ao trabalho. Então assim, a gente precisa obedecer, né? E eu desobedeci. Parecia algo muito bom. É bom fazer jejum, não é? Jejum de Esther é maravilhoso ser feito. Não significa que não é para fazer, não significa que seja algo ruim. Só não era o que ele queria para mim nesse tempo. Então talvez tem coisas aí que você está se exigindo muito que não é para você se exigir mais aí, né? Talvez você precisa parar agora e refletir na sua vida. Onde é que você está exagerando? Será que Deus está te pedindo tudo isso? Se você está se sentindo muito cansada, muito sobrecarregada, pare para pensar. Por quê? Né? O que você precisa parar um pouquinho, pisar no freio? Qual é o ponto onde você precisa descansar e desfrutar? Há tempo sim de luta, há tempo sim de buscar mudanças, de batalhar, mas também há tempo de descanso. E Deus pede algo para cada pessoa. Às vezes é no seu trabalho que você está exagerando demais e está deixando a desejar na sua casa. Às vezes é com a atividade física. Vocês sabiam que tem pessoas que ficam sempre se exigindo mais? Às vezes o ideal para você era treinar somente 3 vezes na semana, 40 minutos. Mas você quer treinar todos os dias 2 horas. E com isso você deixa a desejar com a sua família, ou deixa a desejar com a sua vida social, ou deixa a desejar no seu trabalho. Então é preciso, de tempo em tempo, a gente fazer essa reflexão. Se essa roda da vida tá girando, né? Para a roda da vida girar, muitas vezes não vai ser de uma vez. Às vezes a gente vai ter que dar foco primeiro na vida espiritual, depois na vida matrimonial, depois nos filhos, depois na vida social, depois no trabalho. Às vezes você vai ter que ir dando foco em cada área até que você crie uma rotina que funcione para cada coisa. Mas é preciso ter esse tempo, né, de pausa. Eu queria agora que você fizesse uma oração assim que terminar esse vídeo para perguntar para o Senhor o que Ele deseja de você nesse tempo em que você está. Essa estação que Ele te colocou, que eu não sei qual é, pode ser a estação de batalhar para conquistar algumas coisas, pode ser a estação de descansar, pode ser a estação de estar no deserto. Eu não sei onde é que você está e o que Ele está pedindo de você. Mas faça uma oração agora e pergunte para Ele, Senhor, o que eu preciso fazer nesse tempo? Como eu preciso viver esse tempo agora? É tempo de acelerar ou é tempo de pisar no freio? Não sei. Para mim, é tempo de descanso e de desfrute. E olha só como que o ser humano é, né? Deus está me pedindo para aproveitar esse momento, eu tô querendo me exigir muito mais. Porque a vida é um pouco assim, né? A gente tá sempre acelerado, sempre querendo mais. E às vezes é preciso prestar atenção para não viver no modo automático, fazendo as coisas do jeito que a gente sempre fez, né? Há um jeito de viver cada tempo. E eu não sei qual é o tempo que você está agora, mas pergunte para Ele, Senhor, como eu vivo esse tempo? Quais as atitudes que você quer que eu tome? Quais as mudanças que eu preciso fazer? Ele vai te responder. Beijos e fiquem com Deus.